Olá, eu me chamo Zé Baixinho. Na época, morávamos no interior do Paraná. Ainda solteiro, também não estava ingressado ainda no trabalho do transporte. Acabei conhecendo uma jovem moça e comecei a namorar com ela. Essa cidadezinha do interior do Paraná, eu não vou revelar. Mas começando a namorar aquela jovem, me apaixonei ela também. E todas as vezes que ia visitar ela, saía cedo, chegava tarde. Meu velho pai tinha um dizer para mim. E ele olhava para mim e dizia: José, a noite ficou para as outras coisas. Cuidado, porque nestas estradas estão acontecendo situações que ninguém sabe explicar. Cuidado com a noite, pois a noite esconde coisas tenebrosas. Não fique por aí andando muito tarde. Então eu olhei o que meu pai disse, mas dei de ombros e continuei cotidianamente ir na casa da minha namorada. Mas de uma certa vez, a noite estava tranquila, estava calma. Por incrível que pareça, o céu estava claro, pois uma lua bonita clareava tudo. Eu tinha por costume de ir cedo para a casa da minha namorada, mas só voltava a partir das 11h30, meia-noite. Aquele dia estendeu-se um pouquinho mais. Quando olhei no relógio, era exatamente a meia-noite e meia. Então, de repente, eu beijei a minha namorada, me despedi dela e tomei meu rumo embora para casa. A distância da minha casa para a casa da minha namorada batia um raio de 10 km, 10 para 12 km. Mas eram estradas de terra e um pedaço era uma picadinha onde passava por dentro de uma mata fechada. E exatamente estava eu andando, simplesmente com uma faca, um punhal que eu caminhava com ele. Era a única arma de defesa que eu tinha. Mas o punhal cortava até vento e perfurava até o vazio. Estava eu andando tranquilamente, aquela lua clareava. Quando fui passar no trecho daquela nobre picadinha, mata para um lado, mata para o outro. Chegava a escurecer tudo, pois a mata fechava. Era uma subidinha, e depois pegava uma trilha e saía na estrada. Estava exatamente estar subindo naquela picadinha. E de repente eu levantei meus olhos, olho para a frente e vejo aquela coisa negra, acocoradas. E ao parecer, notava-se bem que estava de costa. Dava para ver que era a fisionomia como um corpo de um ser humano, acocorado. Olhei bem e disse para mim mesmo e perguntei, o que será que era aquilo? Mas eu segui a caminhada e fui chegando perto, e cada vez mais perto. E quando cheguei numa distância de uns 2,5 metros daquela criatura, que eu não sabia o que era, mas era um ser negro, eu parei. Aquela coisa então levantou. Quando então aquela coisa levantou, notei bem que aquilo tinha seus razoavelmente 2 metros de altura, pois eu fiquei um anão. E eu já sou baixinho. E quando aquela coisa ficou de pé, tinha exatamente seus 2 metros de altura. Confesso que fiquei com bastante medo, mas naquele momento não tinha outra situação a não ser enfrentar o que é que seja aquela coisa. Então, de repente, aquele negócio deu uma bufada e partiu para cima de mim, com toda a ferocidade que dava para ouvir aquelas bufadas, parecendo bufada de porco.
quando se assusta com alguma coisa. Aquela coisa se pôs de 4 patas e desceu para cima de mim. Quando então ela veio que veio, numa distância mínima já para encostar, para pular em cima de mim. Eu rastei meu punhal de trás da minha cintura e já fiquei preparado. Mas então aquela coisa freou em cima da minha cara e deu aquela rosnada. Ali não teve outra chance a não ser lutar pela minha vida para não morrer ali. Aquela coisa então não pensou 2 vezes. Quando parou em cima de mim, levantou aquela pata, braço, não sei dizer o que era. Sei que era um braço muito peludo. Suas unhas e mãos eram grandes demais. E aquela coisa desferiu o primeiro golpe de braço, pata direita na minha cara. Eu simplesmente, para salvar a minha vida, esquivei me agachando. Logo ela desferiu outra pancada com o braço esquerdo. E eu lutando pela minha vida, só esquivando, pois aquela coisa era muito rápida e tenebrosa. Mas num determinado momento, aquela coisa desferiu outro golpe com o braço direito, ou pata, sei lá que negócio era aquilo. E quando ele desceu o braço, que ele estava levantando, eu subi com um punhal, e aquele punhal que furava até pensamento, catou rasgando na 5ª costela de cima para baixo. Ah, aquela criatura deu um berro, que quase eu fiz os negócios ali na calça. Mas essa criatura, quando deu berro, já fiquei preparado para dar outro golpe. Mas a criatura então deu um grito e saltou para dentro do mato, urrando e gritando. Talvez foi a dor do punhal. Quando trouxe o punhal para perto, só sangue que havia no meu punhal. Aproveitei aquele ensejo que aquela criatura desceu mata dentro, gritando e berrando. Pois ela não uivava. E gritava com um pavor esquisito que eu nunca vi trem feio igual aquele. Então subi a ladeirinha para terminar, para entrar já na estrada de terra. E só parei quando cheguei em casa. Quase a língua toda para fora, com o coração saltando. Entrei e fui direto para a minha cama. Outro dia, contei para o meu pai todo o fato acontecido. Meu pai então olhou para mim serenamente e disse: "Isso é que dá não obedecer quando a gente fala. Fique para a sua lição. Quando a gente falar, você ouça. A noite não ficou para se ficar vargando por aí. Existem coisas que nós ainda não conhecemos." Eu sou o Zé Pequeno. E em minhas idas e vindas pelos estados e cidades, sempre trabalhei no transporte de cargas secas, percorrendo todos esses estados do nosso Brasil. Mas uma certa vez, estava com uma carga já descarregando no estado de Mato Grosso. Logo então a empresa nos convocou para que fôssemos carregar no interior de São Paulo, na cidade de São Roque. Já era altas horas da noite, mas como deveria estar no outro dia, já às 8 horas, 9 horas no máximo, para carregar a transportadora, saí no horário de 10h30 da noite do estado do Mato Grosso. Percorrendo todo este caminho, não houve nada de menos nem de mais na estrada, mas ao chegar na transportadora de São Roque, já cheguei à tardezinha, pois a viagem foi longa, tive que parar e descansar.
E na parte da tarde cheguei, fiz todo o processo de cadastramento para entrar na empresa. O rapaz logo avisou que só iria carregar a partir das 9 horas da noite. Então havia ali muitas carretas, com certeza muita gente para carregar. Mas o que eu não percebi e não observei era o que estava por vir. Então, chegando umas 18h30, eu desci para o espaço de baixo, pois a empresa era muito grande. No espaço de cima não procurei, mas pelo que me parecia não havia vaga. E ao passar na descida, havia uma guarita do lado da direita. Olhei e até achei estranho, pois o guarda, ele estava lá dentro da guarita e todo trancado. E quando então eu fui descer, logo de subida, encontrei um companheiro que vinha subindo, parou do meu lado, abriu a janela do vitrô, e simplesmente olhou para mim e disse se eu iria pernoitar ali. Eu sem entender muita coisa. Olhei para ele, dei boa noite. Confuso ainda, perguntei, mas o porquê que ele estava falando assim. Então aquele rapaz olhou com um olhar de medo para mim e disse, se eu fosse você, eu não dormiria aí. Eu então olhei para ele e simplesmente disse que estava tudo bem, iria descer. Ele subiu e eu desci para a parte de baixo. Mas ao olhar na parte de baixo, percebi e notei que não havia um só caminhão sequer, a não ser um Mercedes velho, antigo, que estava parado ali, mas não tinha motorista dentro. Fiz a meia volta, encostei. Quando estava acabando de encostar, desliguei o caminhão, estava me ajeitando para deitar e dormir, quando, de repente, olhei para o retrovisor esquerdo, ou melhor dizendo, o retrovisor direito, que olhei a parte de cima do baú. Olhei aquela pessoa, uma mulher loira, estava sentada em cima do baú da carreta. Eu simplesmente olhei, pensei rápido e imaginei, eu devo estar ficando louco. Tomei aquele susto, pois a aparição daquela mulher olhava para mim, olhava para mim, olhava para mim e dizia algumas palavras que eu não conseguia entender. Meu coração veio na boca. Assustado, comecei a desarrumar tudo de novo para ligar o caminhão e sair dali. Quando de repente olhei para a direita e olhei pelo retrovisor, já não mais estava lá. Aí que a coisa apertou. Eu não podia, naquela hora, entender, pois a minha cabeça ficou confusa. Eu mesmo me perguntei para mim que eu devia estar ficando doido. Então, de repente, procurando aquela coisa, sei lá, aquela aparição, olho para frente, olho para a direita. Lembrei então de olhar para a esquerda. Quando então olhei para a esquerda e no retrovisor abaixo, lá no último eixo da carreta, de pé e fazendo careta para mim, estava aquela mulher loira novamente, com um olhar sinistro. Ah, meus amigos, liguei a carreta apressadamente, com o coração já passando pela boca. Engatei a marcha daquele poçante e saí dali virado na sola. Subi a serrinha e disse para mim mesmo, você tá doido. Eu que não fico aqui. E então encostei a carreta, pois na parte de cima
Todos estavam lá. E então, no outro dia procurei saber o porquê que ninguém ficava lá, mas eu sabia o que eu tinha passado. Então aquele guarda da guarita disse que quando chega às 18h30, que escurece, ele fecha tudo na guarita. Os caminhoneiros que já conhecem a situação não vão para lá. Todos ficam na parte superior, na parte de cima. Pois o guarda me dizia, nem eu sei explicar. Existe algo aqui nessa parte de baixo que nenhum caminhoneiro suporta passar a noite. No ano de 2019, eu entrei numa empresa aqui no bairro de Nilópolis, Rio de Janeiro. É bem perto aqui da minha casa, dá mais ou menos 40 minutos andando, né, uns 20 de ônibus. E com o decorrer do tempo, eu comecei a trabalhar no horário do dia e depois surgiu o horário da noite. Eu pegava de 7 da noite até 7 da manhã. Passava a noite fazendo monitoramento e tudo mais. Enfim, o local era uma empresa de proteção veicular. Essa empresa, ela tinha uma oficina e eu tinha que passar por essa oficina para ir no vestiário, para ir para o refeitório e tudo mais. O que aconteceu foi que os outros operadores e eu também começamos a presenciar certos eventos, certas manifestações sobrenaturais. O que começou a acontecer? Barulhos, como se tivesse gente na oficina, coisas sendo jogadas de um lado para o outro, lâmpadas que acendiam sozinho, lâmpadas que ficavam piscando. Mas assim, eu lembro que sempre que passava da sala onde eu trabalhava até, por exemplo, o vestiário de madrugada, porque o banheiro era lá, eu ia andando. Quando chegava no meio da oficina, sempre sentia um arrepio que vinha da nuca até o final das costas, que é mais ou menos a cintura. Era como se alguém passasse a mão assim, e essa mão, ela tipo transpassasse o corpo, né? Você sente um arrepio, um calafrio. E teve uma vez que eu estava saindo da sala para ir ao banheiro e quando eu olhei, uma das lâmpadas que estava apagada, ela acendeu de uma forma que foi assim, ela acendeu uma vez, ficou forte, iluminou bastante, apagou, depois acendeu novamente, fez a mesma coisa, apagou e acendeu uma última vez e apagou. Ou seja, ela acendeu 3 vezes. Não era 3 horas da manhã. Era mais ou menos meia-noite e 25. Eu lembro disso até hoje. E eu cheguei no banheiro, né, acendi a luz, eram essas lâmpadas fluorescentes, e ela simplesmente começou a piscar que parecia que estava dentro de uma rave. Constantemente, ela ficou piscando, piscando, ficava impossível de olhar para a lâmpada. Eu tinha que olhar para o chão para poder continuar ali dentro. Aí eu estava fazendo minha necessidade e daqui a pouco eu ficava sozinho dentro da empresa, tá? Vou ressaltar isso. E era dentro do vestiário o banheiro, como eu disse. Então tinha chuveiro, né, lá dentro. Eu ouvi como se alguém estivesse girando o registro do chuveiro. Comecei a fazer uma oração, saí de lá de dentro e fui para fora do vestiário. Olhei lá para dentro, a lâmpada continuava acendendo e apagando. Aí eu fui para minha sala. Não vou dizer que eu não tranquei a porta, eu tranquei.
tranquei a porta, as horas se passaram e tudo mais. Sendo que quando era mais ou menos por volta das 2 da manhã, eu ouvi fazer assim, psiu, dentro da sala que eu estava sozinho. Eu não olhei para trás. Continuei trabalhando, fiquei ali. E quando me deu vontade de ir ao banheiro novamente, eu fui. Cheguei lá, eu fiz tudo normal, a lâmpada não acendeu e apagou, estava tudo normal. Mas, como eu disse, tinha uma oficina. E tinha um carro que era uma BMW, que era do dono da empresa, e de frente tinha uma câmera que ela tinha sensor de movimento. Antes de eu passar de frente a essa câmera, eu via o LED da câmera acender. Um LED vermelho no escuro. Você vê acender sem ninguém passar. Olha, eu vou dizer uma coisa, é uma das piores coisas que você possa imaginar, porque você olha, não tem ninguém, o sensor de movimento acusa que tem alguém, sendo que você não passou na frente dele, é uma das piores coisas que você possa passar. Eu saí de lá em novembro do ano passado e alguns operadores que tinham lá também passaram por experiências que foi de barulho de metal pesado sendo jogado de um lado para o outro, barulho de pneu estourando, e não tinha nada disso, né? Até que um dos operadores, com amigos, né, ele conversando, e um dos amigos dele tinha a família, já morava ali há gerações ali naquele bairro, e descobriu-se que ali naquele local, naquela empresa, tinha sido uma senzala. Então, vocês já deduzem aí o quanto de sofrimento, o quanto de alma pode ter ali naquele local até hoje. Olá, amigos do canal. Eu sou o Will Ard. Pode me chamar de Will. Esse caso que agora eu vou compartilhar com vocês aconteceu quando eu ainda era uma criança. Aconteceu quando eu tinha apenas 4 anos. É o seguinte. Eu sonhava com uma mulher sem rosto, muito assustadora. Meu maior terror estava em saber que aquilo não tinha boca. Mas mesmo assim me assustava, pois ela não falava e só gritava, mesmo sem boca. Aquilo me deixava aterrorizado. Porém, até aí tudo bem. Alguns podem dizer, era só um pesadelo. Sim, era um pesadelo, mas quem tinha o pesadelo era eu. Só que, amigos, eu tive esse pesadelo por 4 anos seguidos. E às vezes eu sonhava que ela estava na porta da minha casa, tentando entrar. Então aquilo que me apavorava da noite dos sonhos trouxe um terror ainda maior e mais real para mim. Amigos, aquela mulher assustadora um dia saiu dos meus pesadelos e me visitou. Ouvintes do canal, ela apareceu e me pegou no colo e saiu me carregando como se eu fosse um nada. E eu era uma criança obesa, naquela época eu era bem gordinho, mas ela me pegou como eu se fosse um nada. Ela estava me levando para a porta e eu gritava, tentava fugir, mas de nada adiantava, nada acontecia. Eu queria que aquilo fosse só mais um sonho, mais um pesadelo, mas não, aquilo era real. Eu sabia que aquilo tudo estava de fato acontecendo. Amigos, eu ouvia minha cachorra gritando, rosnando, raspando a porta, tentando entrar. Mas não conseguia. Eu estava morrendo de medo.
soluçando em choro. Então, numa tentativa desesperada, argumentei com a mulher fantasmagórica. Eu não quero ir com você. Moça, eu não quero ir com você. Eu não sei o que aconteceu, mas ela atendeu o meu pedido. Ela voltou e me colocou de volta na cama, só que em pé. Amigos, ela se virou e foi embora, graças a Deus. Eu fiquei ali trêmulo, morrendo de medo. Eu não sabia o que pensar, eu era uma criança. Depois desse episódio, eu sonhei com ela por mais uns 2 anos, até que comecei a me benzer, e esse troço passou. Só que, depois de um tempo, eu tive alguns sonhos com ela. E ela me disse que se chamava Lígia. A última vez que sonhei com ela foi em 2015. E depois disso, em 2016, eu já tinha um pouco mais de 18 anos, comecei a acordar com dores no meu corpo, como se alguém estivesse me batendo, como se alguém estivesse me acordando com tapas. Doía meu corpo inteiro. Então, um dia, numa triste madrugada, eu acordei. E quem é que estava pairando sobre mim e me olhando? Amigos, pasmem. Sim, era ela mesmo. Eu fiquei apavorado, morrendo de medo. Amigos, ouvintes do canal Na Trilha do Terror, parecia que ela queria adentrar no meu corpo. Parecia que ela queria possuir o meu corpo. Muito assustado, temendo de medo, me joguei para fora da cama. Eu me tremia todo. Mas graças a Deus, após esse dia horroroso, graças a Deus, nunca mais tive sonhos ou visitas dela.